estamos entrando novamente, tá? Olha aqui, estamos entrando novamente, estamos ao vivo novamente, eu já fiz uma introdução, né? Então, Ana, por gentileza, você se recompõe as suas falas, por gentileza. Deixa eu me recompor, inclusive, aqui, peraí. Palavra é sua, minha querida. Bem-vinda a Coném Vale. Obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, sexóloga, formada pela PUC e mestre em sexualidade pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que também está nesse momento passando por uma questão política de eleição do reitor, então a gente tem que ficar de olho. Já aproveitei, já fiz ali um jabazinho da Unifesp, porque a gente tem que ficar de olho na questão da reitoria lá, que tá importante, essa questão política. Muito bem. Ianê, Coném Vale, à sua disposição, querida. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né, do Dom Fabrício, né, conhecido de longa data, peço a sua bênção. A bênção é que é de Gorete também. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Ianê Germano. Eu sou bacharel em saúde coletiva, sou sanitarista de formação pela UFRJ e sou especialista em formação científica e tecnológica em saúde pela Fiocruz. Muito bem. Mãe Gorete. Boa noite a todas as pessoas. Minha benção, Ogan, a Ianê, meus respeitos a Ana, né? E eu sou Ekede Gorete, sou bacharel em Ciência das Religiões, né? E estou aqui para contribuir e aí também falar que nós estamos vivendo momentos difíceis aqui com a nossa reitora, né? Que nós elegemos uma reitora e o presidente é até doloroso falar, né? Mas ele elegeu o último colocado, e aí a gente está com alguns estudantes algemados à porta da UFPB, recebemos ele ontem algemadas mesmo, sabe? Então aqui para a gente está bem complicado, é um momento difícil, inclusive a primeira fala dele enquanto reitor empossado foi que não ia admitir badernas na UFPB, então, para vocês perceberem a situação, então tá bem complicado. Para vocês perceberem por que é importante, né? Ficar de olho. Isso. A gente tem que ficar de olho mesmo. E atenção. E tá sendo difícil, gente. Todos os dias a gente vence uma batalha. Uhum. Muito bem, eu agradeço muito as suas colocações, lá de imediato. Eu acho que está muito importante as colocações que aqui estamos com o Rio de Janeiro, nós estamos com São Paulo, nós estamos com o Nordeste, e estamos falando da mesmíssima coisa. Nós estamos com os mesmos problemas independente da localidade e do Estado. Nós estamos, infelizmente, com a mesma plataforma de luta. Né? Eu acredito que seja isso, né? Uhum. Mas eu quero, então, respeitando já a senhora que está aqui conosco, minha mãe, e o seu pai e a sua mãe, dá um salve na sua mãe e no seu pai, para nós aqui, enquanto Ekede Gorete é mais velho de santo do que eu, e o respeito que eu tenho com a senhora, por gentileza, dá um alô para a gente poder fazer essa abertura com mais tranquilidade, que está difícil aqui, né? Então, acho que daqui para frente a gente vai conseguir ter um pouco mais de abertura de discussão. Por favor, minha Ekede, faça essa gentileza. Agradecer sempre a todas as energias por nos permitir a viver esses momentos, pedir permissão a Exu, que é o Senhor da comunicação, é o Senhor do sexo, né? Do falo. Então, pedir permissão a essa ancestralidade que nos conduza e que nos faça levar o que for necessário nesse momento para complementar cada um em seus devidos lugares. Então, eu gostaria de agradecer e pedir
discernimento, porque assim, a gente, infelizmente, nós estamos no momento de revolta e nós estamos no meio de comunicação onde nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, que as palavras são poderosas e aí nós temos que minimamente não deixar que a emoção, mas que a razão, que a gente consiga transmitir esse conhecimento sem agredir o outro. Então, só agradecer e pedir permissão para que continuemos. Axé, muitíssimo obrigado. A sua bênção, minha mãe, a bênção a sua benção e a bênção a todas as pessoas. Viu? Pai Xangô que abençoe a nós e vamos caminhar. Iane, suas colocações profissionais aí, como que está caminhando sobre a questão do movimento negro, sobre a questão da educação no Rio de Janeiro e a sua atuação, por gentileza. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, como no Brasil inteiro, a gente, diante das posições políticas, né, das pessoas que a gente tem no poder, tem estado difícil também da gente falar sobre sexualidade, né, fazer um trabalho, né, onde que a gente possa, inclusive, estar trocando, instruindo, porque é sempre uma troca, né? Quando a gente vai falar, a gente sempre tem a aprender, não é só ensinar, eu sempre costumo dizer que é uma troca, né? E a sexualidade, falar sobre sexualidade é importante nas diversas instâncias e nas diversas idades, adequadamente para aquela idade, para que, inclusive, né, nossas crianças, nossos adolescentes possam se proteger, né? Porque muito se tem confundido falar sobre isso, sobre, por exemplo, a educação sexual nas escolas, com a apologia, mas isso não tem a ver, porque uma criança na escola que desde então ela pode, ali na idade dela, saber sobre a sexualidade em todo, ela pode se proteger, inclusive, de abusos, né? Porque, infelizmente, os maiores abusadores estão dentro das casas, né? São pessoas de confiança da criança, né? São familiares, são amigos próximos. E aqui a gente tem tido, né, dificuldade de falar sobre isso, embora tenhamos algumas iniciativas bem interessantes, né? Vou citar aqui uma iniciativa da qual eu fiz parte, que é da CEPIA, de uma ONG chamada CEPIA, que significa Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Né? A CEPIA, através de uma metodologia participativa entre adolescentes, jovens, uma articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, realizou uma pesquisa e construiu um aplicativo chamado Partiu Papo Reto. Né? Esse aplicativo, ele fala dos direitos sexuais e reprodutivos de jovens, né? Que é uma das frentes da CEPIA, embora ela seja muito conhecida por falar dos direitos humanos das mulheres, que é o carro-chefe da CEPIA, ela também trata de direitos sexuais e reprodutivos, inclusive de jovens, né? E nesse aplicativo, a gente tem uma parte que é como se fosse um dicionário, né? Falando das diversas nomenclaturas relacionadas à sexualidade. A gente tem um chat, uma parte de gamificação que simulam conversas de WhatsApp entre alguns personagens que foram criados. E esses personagens cada um tem uma personalidade, né? E aí tem um que é preconceituoso, tem um que é homofóbico, tem uma que é mais tímida, né? Com orientações sexuais diferentes. E aí no final vem 3 respostas, né? Uma que está errada, né? Uma que é assim, mais ou menos, e é certa. E sempre o aplicativo sinaliza, né? É melhor você ficar ligado, né? Quando a pessoa não clica na justificativa certa. E, além disso, tem a aba de serviços, né, voltado para adolescentes, serviços de saúde, né, tem os conselhos tutelares daqui do município do Rio, isso falando em município do Rio, né, fora diversos trabalhos que são feitos de forma independente por
coletivos, né, que a gente vem tocando aqui no Rio, né, mas dentro mesmo de instâncias públicas é mais difícil falar disso, né. Hoje eu trabalho na Fiocruz, né, sou assistente de pesquisa da pesquisa Batalha em Conexão Rima pela Vida, que tem como intuito entender como os jovens de periferia do Brasil estão entendendo a pandemia de Covid-19 e trabalhando a questão da rima também com os jovens. E também sou curadora de conteúdo de uma pesquisa chamada Resistência Arco-Íris, né? Que é uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que envolve mapeamento, elaboração de ferramentas digitais de denúncia e coleta de dados sobre violência contra pessoas LGBTQI+, né? E é uma pesquisa, como falei, desenvolvida pela Fiocruz, mais especificamente pela Escola Nacional de Saúde Pública, em parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e com a Associação Brasileira de Bissexuais, Gays, Lésbicas, Transsexuais e Intersexos. E na ENSP, né, a gente tem uma especialização que é voltar para direitos humanos, gênero e sexualidade, né? Então, assim, dentro das instâncias que a gente, por mais que eu não participe dessa especialização, eu faço parte do departamento que coordena essa especialização. Então, através dessa forma, né, a gente vem fazendo discussões, vem falando sobre sexualidade. A gente teve uma mesa recentemente onde a gente pôde receber pessoas que falam de sexualidade, falam de orientação sexual, trabalham a temática, que eu participei como ouvinte, né, dessa mesa. Ontem mesmo, na 12ª semana de Ciências Sociais da PUC, tivemos uma mesa para falar da questão das pessoas trans, né, no Brasil. Então, a gente vem dessa forma, né, acredito que não só aqui no Rio, como no Brasil, academicamente também no movimento social, lançando mão dos recursos que a gente tem. E é isso, assim, mais ou menos. Travou? O Ogan Fabrício? Eu tô aqui. Acho que ele travou. Ih, não tô escutando. Eu também não tô escutando aqui a de Gorete. Não tô escutando. Aqui é de Gorete. Mas posso, então, puxar aqui só para manter um... eu esqueci de falar que eu também faço parte do Núcleo Trans Unifesp e fui uma das fundadoras lá. A gente fundou o Núcleo Trans lá, e de atendimento à pessoa trans, e isso é muito interessante. Agora a gente conseguiu, esse ano, em junho, a gente correu para conseguir transformar o núcleo em uma parte da Unifesp, porque o nosso grande medo era que agora, se mudar o reitor, ele invalidasse todo o trabalho que a gente já fez e já faz há 4 anos. E essa questão do Covid também está pegando bastante para o pessoal, né? Enfim. Só para te contar, né? Muito bem. Estão me ouvindo, né? Perfeitamente aí? Estamos. Sim. Ana, agora é contigo. Eu já contei aqui um pouco das coisas, mas eu vou continuar contando, então. Não, eu quero, por quê? Porque eu acho que em São Paulo nós estamos com umas questões bastante mais sérias. Não é mais sérias. Ela é séria igual às demais. Só que nós temos uma referência a nível nacional do que acontece. Exato. Então, eu estou te explorando um pouquinho mais, nesse sentido, diante do que é a sociedade paulista, diante do que é a questão da cultura, da educação e da sexualidade.
Não que você não fez o seu trabalho, tá perfeito. Não. É que eu só estava brincando aqui, que eu já tinha falado que uma das coisas que eu trabalho é com pessoas trans. Sim. E a gente fundou o Núcleo Trans Unifesp, e eu estava contando isso, como é que foi, e como é que isso hoje está sendo ameaçado. Sim. Mas, dentro de tudo, né, eu acho que a gente está num movimento nacional mesmo, de muito retrocesso no campo da sexualidade, muito retrocesso na área LGBT, isso teve, assim, com a eleição desse daí, foi um retrocesso muito grande, desse presidente aí. Eu não gosto de falar o nome dele porque me dá umas... Dá náuseas, engole o estômago. Quando eu estava grávida, foi bem na época da eleição, minha filha chutava quando eu escutava o nome dele, ela dava uns... E hoje em dia ela fala que a única coisa que pode gritar dentro de casa é fora Bolsonaro. Pronto, falei. Tá ótimo, tem que falar mesmo. Estamos aqui para isso. Mas, assim, foi um retrocesso muito grande em muitas coisas que a gente conquistou, que era o respeito, que era a questão da homofobia, disso não ser mais considerado algo que podia ser, que podia acontecer. E ele existir nesse lugar de poder, ele valida as pessoas a acharem que podem fazer piadinhas homofóbicas, que podem ser violentos com a transfobia, com as pessoas trans. E isso é preocupante. Eu acho que é muito mais preocupante o que ele representa como figura pública do que qualquer outra coisa. Então, essa semana, inclusive, a gente vem de uma semana em que ele lançou 2 piadinhas homofóbicas na sequência. Isso é triste para as pessoas que estão tentando se reconhecer, que estão tentando se entender enquanto gays, trans, enquanto qualquer letrinha da nossa sopa. É triste, assim, parece que a gente tem que ficar recaminhando, toda vez a gente tem que recaminho, mas vamos aí. Uma outra coisa, desculpa. Não, pode ficar à vontade, pode falar. Eu já me empolguei. Não, pode falar. A outra coisa que eu achei interessante é essa questão da educação e sexualidade, como a sexualidade, ela vem desde sempre. Eu sempre uso o mesmo exemplo, que é minha filha com 6 meses, a gente já ensinava ela a pôr uma mãozinha, tipo um para. Se ela não gostava que eu mexesse no corpo dela, de fazer cosquinha ou alguma coisa assim, a gente já ensinava o para ela. E isso já é ensinar a sexualidade. Ensinar a ter o limite já é sexualidade. E as pessoas ficam muito presas a uma mamadeira de piroca como se isso fosse real, ou como se isso fosse ensino de sexualidade. Pronto, parei. Muito bem. Estamos com a nossa querida mãe, Joyce aqui com a gente. A Josi, perdão. Eu vivo a Joyce. A Josi, me perdoe, sua bênção, minha irmã. Faça a sua apresentação também. Bem-vinda a Conem Vale. Mãe? Mãe Joyce? Não, tem mais lá. Mãe Joyce? Ela está sem áudio, mas eu acho que ela também não está. Não, o áudio dela está desligado. O áudio dela está desligado? Mãe Joyce? Oi. Vai chamar Joyce, porque eu não de Joyce, vai ficar Joyce agora. A Josi. Mãe Josi, por gentileza, faz a sua apresentação para os meninos e para o nosso povo que está nos assistindo. Por gentileza, sua benção. Benção aqui Gorete. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou Josi Alves,
né? Sou juremeira do estado da Paraíba e desde semana passada que venho participando, aprendendo e contribuindo um pouco também do que sei nesses debates, né, de propositura do Ogan Fabrício. E discutir sexualidade é de extrema importância, né? A gente tem materiais que são, né, a gente está trazendo para os gente, né? Quando ela coloca ensinar para a criança, dando as permissões e não permissões de toques, né? É importante a gente falar isso dentro dos espaços também religiosos, o que é permissível, o que não é permissível no corpo, né? Cada corpo é uma regra, e tem um material que eu acho que é muito importante a gente enfatizar, que é da Fundação Abrinq, Unicef, que é o corpo é meu, né? Um grupo de estudos que fala do corpo. Então, assim, tem desde o toque dos bebês até os adolescentes. Então, assim, são várias fases de primeira infância, segunda infância, e até chegar na juventude, e eles entender o que é legal, o que não é bacana, né? Nessa conjuntura, né? Eu fui uma adolescente que precisei de um serviço que era existente aqui no Hospital Universitário do nosso estado, que era o PROAMA, era um programa de atenção multidisciplinar aos adolescentes, e lá a gente tinha uma equipe multiprofissional que fazia um trabalho, inclusive de atendimentos psicológicos, terapias, para crianças e adolescentes que passavam por processos de violação de direito e de violências e abuso e exploração sexual. Enfim, eu fui participante desse projeto porque na minha adolescência eu passei por um processo de violência sexual, né, por parte do meu padrasto. Então, assim, hoje eu consigo dialogar sobre isso, falar sobre isso com um pouco de tranquilidade, porque eu tive uma equipe que me apoiou, que trabalhou, né, comigo o enfrentamento a essa vivência negativa que eu tive na minha vida. Então, hoje eu estou aqui também para escutar mais um pouco e aprender para passar para as crianças e os adolescentes que conheço. Já participei do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da capital da Paraíba, fui presidente por 2 mandatos, e aí essa discussão foi sempre minha praia, né? Sexualidade, abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, como também a temática do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, né, adolescentes em conflitos com a lei. Então, assim, eu acho que é o tema, Morgan, que a gente precisa também hoje debater um pouco, o SINASE. Muito bem. Eu agradeço as suas colocações. Eu tenho que dar aqui um abraço às pessoas que estão com a gente, né? Que é o Carlos Ribeiro, que está aqui dando uma atenção para a gente, a Célia, parabenizando, a Aline, Aline, sua bênção também, minha irmã. O Carlos Ribeiro parabenizando os assuntos que é permeante a nossa discussão aqui. Eu fico muito feliz das colocações das senhoras, das irmãs aí, que eu acho que é de vital importância. Mas eu quero ouvir agora que é Ed Goretti, com as colocações que ela tem nos seus trabalhos também, que atravessam aí no campo que ela faz aí. A minha querida Josi, né, que é assistente social, tem os caminhos também que sabe muito bem o que está falando, o que está fazendo, e as demais pessoas que aqui estão. Todos vocês têm a graduação de estar falando sobre esse assunto, porque tem conhecimento de causa. Isso é muito importante para as pessoas saberem que aqui não tem nenhum neném. Nós não estamos brincando de live, nós estamos colocando profissionais e falando como profissionais na área onde nós praticamos nossa discussão. Eu tenho, dentro da área da educação infantil, vamos colocar assim, adolescente, na verdade, dentro da Fundação Casa, que é onde eu trabalhei esse tempo todo, e eu vi essas coisas acontecendo, além do que eu conheço dentro do movimento negro, né? A falta de respeito com o nosso povo negro, que depois eu quero falar, quero dar uma palavrinha após a Eked. Por gentileza, Eked, pode fazer suas colocações, por favor.
Margorete? Microfone. O fone está desligado? Seu fone está desligado, minha mãe. Ah, é? Tá. Tudo bem. A hora que a senhora estiver bem aí, a senhora dá um alô para mim e a senhora entra. Eu vou continuar com outros companheiros, depois a senhora dá um alôzinho. Você está me ouvindo? Tira o fone do celular que a senhora vai ouvir melhor, hein? Deixa eu dar um alôzinho aqui para outros companheiros, daqui a pouco eu chamo a senhora novamente. Eu vou dar uma fala aqui, enquanto ela se arruma. A Ana talvez não tenha tanto conhecimento sobre isso, mas eu tenho que falar. Muito bem. Nós tivemos no campo do povo negro, dentro da questão da sexualidade com o povo negro, as grandes formações de estupro das nossas crianças negras, dentro das grandes fazendas, dentro dos casarões. E isso se estendeu até após a abolição, diante das meninas que se tornaram empregadas domésticas e eram usadas sexualmente pelos filhos e patrões. Que isso, gente, não pensa que está longe de nós, não, que até há pouco tempo ainda estava acontecendo diariamente. Muitas mães aí tiveram que manter filhos de estupro devido à situação econômica, à realidade dela, dos lugares que ela estava, que corria risco, com as mães, com as esposas dos senhores, enfim, tinha todo esse processo seríssimos, que poucas vezes são discutidos dentro do campo da sexualidade ou da educação sexual. Nosso povo negro traz um traço enorme da formação de estupro, que é a palavra mulato, que é filha de mula, que é extremamente ofensiva para o nosso povo, porque era filha de estupro. E poucas pessoas sabem disso ou não querem discutir sobre isso. As senhoras que são profissionais da área têm conhecimento sobre isso. Por gentileza, eu gostaria de uma fala. Eu quero começar com a Ianê, depois a mãe Josi, depois a Ana. Depois, no final, a mãe Gorete. Mãe Gorete, você já está ouvindo direitinho? Não está conseguindo falar, né? Tá. Tá. O Fabrício, meu filho, está falando para a senhora entrar em configurações, que tem um telefoninho aí do lado aí, uma engrenagem de configurações, a senhora aperta nele que vai aparecer o fone. Tá? Que vai estar escrito o áudio, e aí a senhora aperta no áudio, muda no áudio, tá bom? Vamos lá. Tá? Tenta aí para poder tentar falar com a senhora, que a senhora eu preciso falar muito com a senhora no final dessa live, porque a gente vai entrar sobre a questão da casa de terreiros. E aí eu necessito da senhora falando aí. Ou então a senhora toma o telefone de alguém aí. Toma de alguém, hein? Mas vamos lá. Ianê, pode fazer suas colocações das perguntas que eu fiz a você, por favor. Tá me ouvindo, Ianê? Ela não está ouvindo, Fabrício. Ianê. Ianê, você está me ouvindo? Não, não está. Ianê, você está me ouvindo? Não. Alô? A Ianê parece estar travada. Ianê, você está me ouvindo? Está travada? Então vamos lá. Está travado? Vamos lá. Ana, você está me ouvindo? Então abre o seu microfone. Estou ouvindo e estou falando, mas eu acho que a Josi ia falar primeiro, não? Tudo bem, não tem importância não, que a gente depois vai alterando aqui e vamos chegar no consenso. Pode falar, Ana. Você entendeu a minha pergunta? Então, por gentileza. Eu entendi.
entendi, assim, pedindo licença, porque não é meu lugar de fala, realmente, tipo, eu sei muito pouco enfim, sei muito pouco pela questão de lugar de fala mesmo, mas já estudei algumas questões do movimento negro e estudei algumas questões dessa coisa da objetificação do corpo negro de anos sendo feito dessa forma. Então, essa questão não só para a mulher negra é objetificada, como o homem negro também é objetificado, e isso é complexo. Isso traz muitas questões sexuais, e isso traz muita violência sexual, tanto para a mulher quanto para o homem. E o homem, às vezes, a gente não fala sobre isso, sobre como que essa objetificação também é pesada. Mas, enfim, eu acho que é muito complexo o ponto de como que a gente tem que desconstruir tantas coisas, tantas visões, tantas educações, tantas deseducações, e eu não consigo me distanciar da questão social e da questão política que a gente vive nesse momento, e querendo desconstruir coisas, e a gente vivenciar um outro retrocesso lutando contra. Então, para mim, essa objetificação do corpo negro é muito, muito pesada. Agora, eu acho que escutei. Sim. Vamos lá. A gente está conseguindo, com muita dificuldade, mas nós estamos conseguindo chegar a algum objetivo. Conclua, por gentileza. Isso, assim, essa objetificação é muito pesada e que vem de anos, né, é isso que você falou, vem desde da escravidão, vem assim, e ela vai sendo mesclada, não é mesclada a palavra certa, mas ela vai sendo mascarada. Boa, obrigada. Isso. Mascarada com outros, né, com outros aspectos. Então, aí no carnaval, como é que fica essa objetificação? Ao mesmo tempo, é uma questão cultural. Tem tanta coisa, tem tanto meandro, que eu gostaria também de escutar vocês. Muito bem. Deixa eu dar um alô aqui no Aiquim. O Aiquim está lá no Yamin e está nos ouvindo lá e falando que realmente lá também está complicado poder nos acompanhar. Obrigado, viu, Aiquim? Você está sempre acompanhando a gente aqui. Ele está lá no Yamin, acompanhando a gente. Muito obrigado. E mais alguns outros amigos que aí estão. Ked Goretti, como é que a senhora está aí? Dá uma palavrinha para nós ver. Tá tudo bem? Oi, som. Isso, então tá bom. Então vamos lá, beleza. Josi, você não se importa da ICAD dar uma palavrinha antes de você? Se não se importa? Então tá bom, More. Então vamos lá. ICAD, por gentileza, suas colocações. A senhora ouviu as minhas falas sobre as questões do nosso povo negro. Dá suas colocações agora, por favor. Eu vi a todas as pessoas. Além de toda a violência que nós, principalmente nós mulheres de terreiro, né, nós vivenciamos isso de muito perto. E mesmo com toda a evolução, mesmo com as garantias que conseguimos, mas ainda sofremos essa violência. E hoje, muitos homens e muitas mulheres, elas sabem seu lugar de fato. E aí, a nossa grande discussão hoje, onde nós temos que começar a discutir este assunto nos terreiros, é a questão dos transexuais, né? Nós entendemos que as nossas crianças e nós, enquanto mulheres, mas eu acho que o mundo está passando por uma evolução muito grande. E aí, outras pessoas que têm outras orientações sexuais
quando elas chegam no terreiro, como elas são acolhidas, de que forma esse acolhimento, até que ponto nós não somos preconceituosos. Então, este é um assunto que está batendo na nossa porta todos os dias, e eu acho que chegou o momento de nós começarmos a discutir estas questões. Na nossa última live, a gente tratou aqui, inclusive, do embranquecimento da nossa religião. E a gente sabe de onde veio esse embranquecimento. Esse embranquecimento veio das senzalas, onde nossas ancestrais eram violadas, e dessas violações nascem a gente, né? Então, além de tirar toda a nossa dignidade, nos dá uma falsa liberdade e ainda tirar o direito da mulher amar e ser amada, né? Eles tinham que primeiro ir lá e tirar o que ela tinha, a única dignidade que praticamente as nossas ancestrais tinham, que era o corpo delas, né? Além de toda a violência. Então, isso ainda, como mesmo a colega traz, realmente, os maiores casos de abuso são dentro de nossas casas. E aí é bom aprender e ouvir, porque mesmo a gente sofrendo toda essa violência, às vezes o amor que nós temos um pelo outro, ele é tão grande que nos cega. Às vezes a criança traz um relato e aí coisa de criança. E não é. Tudo que uma criança fala para mim, ou tudo que eu escuto, como eu trabalho com crianças também, e como a minha família é uma família de santo. Então, tudo que nossas crianças fazem, a gente escuta muito, porque é aquela história. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, e nenhuma criança ela traz um fato que não esteja um fundo de realidade. Então, como você estava vendo, a minha neta está aqui hoje, né? E aí, a questão lá do pare é bem interessante, que eu tenho uma amiga que é uma pastora, Aline, e aí ela está fazendo um trabalho de doula, né? Então, ela é uma negra baiana e que não tem preconceitos, e a gente conversa muito. E ela estava aqui em casa e ela foi dar uma massagem na minha neta, né? E aí eu fiz uma brincadeirinha com ela, né? E ela falou assim, olha, Gorete, não é certo fazer isso. Mas por quê? Aí ela foi me explicar. Então, vai muito de encontro ao sinal pare. Que a única sensação que a minha neta teve foi cócega nos pés. Então, quando ela sentiu cócega, ela recorreu o pezinho, encolheu, né? Então, aí a gente vê que automaticamente o corpo, ele fala. Mas, então, voltando para a questão dos terreiros. E aí, as nossas casas de terreiro, elas aceitam as pessoas como elas são. Só que, às vezes, e aí algumas pessoas não... Assim, me censuraram um pouco pela minha fala. Mas eu acho que eu sou uma pesquisadora, entendeu? Então, a gente tem que falar o que a gente viu, o que a gente vivenciou. Então, só para vocês terem uma ideia, tá aqui a cópia do meu TCC. Eu ainda nem cadernei com a pandemia, olha. Identidade e questões de gêneros no candomblé. Do preconceito à inclusão. Até que ponto essas pessoas são acolhidas? Se elas são realmente, de fato, acolhidas. Qual o lugar de um trans dentro de um terreiro, pai? Então, eu acho que essa discussão, as nossas mais velhas, eu tive muita dificuldade, sou filha de Alorixá, nasci dentro de casa de santo, conheço a maioria dos pais e mães de santo da minha cidade, mesmo conhecendo essas pessoas, tive muita dificuldade de entrar nas casas enquanto cientista, enquanto estudante, enquanto pesquisadora, eu tive muita dificuldade. E são as casas antigas, são as mais velhas, os mais velhos, que ainda tem essa barreira. Para cliente serve,
para amigo serve, para ser filho de santo, a gente vê muita... Ainda é muito melindroso esse assunto, sabe? Então, o lugar. A gente vai tratar de sexo ou sexualidade? Então, eu acho que é o momento da gente saber o lugar dos seres, das pessoas de orientação trans, por exemplo. Agô. Então, Dá um agô, minha mãe. Agô as meninas todas, né? A Ana não sabe o que é agô, né? dá licença. Agô dá licença, viu, Ana? Porque a Ana está vindo aqui com a gente e vai bom que ficar ela com a vai gente. aprendendo. Obrigada. Mas ela tá. Vou aprendendo, ela obrigada. falou que ia estar ouvindo para aprender, então ela está começando agora, né? Muito bem, tem várias perguntas já chegando, a gente já vai conversar das perguntas. Mãe, veja bem, eu fui criado numa roça de quilombo, de avós, e depois da meus tios e tudo mais, que também tinha lésbica, também tinha gays, que hoje é a modernidade de falar. Mas na época ela falava mesmo mulher-homem, né, e falava viado. Era assim que falava. Né? A gente modernizou-se e hoje estamos, né, são lésbicas e gays. Muito bem. Homossexuais. Muito bem. Dentro da casa da minha avó e na casa dos meus tios e pessoas conhecidas, não importava quem era gay, não importava quem era lésbica. Eu acho que o Logan Fabrício congelou. Tá me ouvindo, Ana? Josi? E aí, como ele parou... Pronto, como o Fabrício parou... E aí, a questão que ele começou a falar lá, na minha casa tinha o homossexual, o feminino e o masculino. Quer dizer, tinha o gay e a lésbica. Aí, é o seguinte, o lugar do gay e da lésbica, eles estão lá. Eles só são homossexuais. O que nós temos que tratar é a questão da transexualidade. É o LGBTQI+. Inclusive, a Alberi fez uma pergunta no chat lá. No terreiro que ele frequenta, foi construído 3 banheiros. Quer dizer, um para o homem, um para a mulher e um para o terceiro sexo. E aí, uma pessoa trans, feminino, ela vai para qual banheiro? Exato. Olha a confusão, Ana, que fez. Eu fiquei pensando nisso também. Tipo, uma pessoa trans que... uma mulher trans, por exemplo, vai ter que ir para o terceiro banheiro? Por quê? Né? Qual é a relação disso? Um homem trans... Estão ouvindo aí? Na verdade... A gente deu continuidade. Na verdade, às vezes, quando a pessoa... Quando as pessoas fragmentam mais a questão dos banheiros, como foi... Fala mais perto. Você termina gerando preconceito, porque a pessoa ela precisa ser... Eu estou dizendo que, comentando o comentário do rapaz, que foi a criação do terceiro banheiro, né? Às vezes, a gente termina pecando pelo excesso, na minha visão. Alderi. Por quê? Porque a partir do momento que se cria um banheiro na perspectiva de atender os múltiplos gêneros, a pessoa também passa a gerar preconceito. Por quê? Porque a pessoa trans, independente do gênero que esteja na sua transexualidade, ela precisa ser respeitada, não é nem aceita, ela precisa ser... Então, se um homem trans, ele se sente à vontade de ir ao banheiro masculino, ele precisa ir ao banheiro masculino sendo respeitado. Da mesma forma, a mulher trans. Então, assim, é um debate que há necessidade da gente realmente trazer à sociedade. Às vezes, tem que garantir
passos termina preconceituando as pessoas ainda mais. E o que a gente, de fato, precisa fazer é acolher essas pessoas, é respeitar essas pessoas, porque todos nós temos o direito, de acordo com a Constituição Federal, de irmos e virmos, né? Então, essa é a minha colocação de contribuição. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Eu só continuando, né? Porque obrigado por vocês terem continuado aí o trabalho. Mas eu quero que você só continuar uma palavra que as minhas avós faziam lá no Quilombo, como já falei, que tinha tanto homem como mulher que tinha suas, né, que tinha suas ordinalidade no trânsito. Muito bem. Lá no terreiro da minha avó ou dos demais tios, não tinha problema nenhum. Quem era gay ia para o banheiro dos homens, quem era lésbica ia para os banheiros femininos. Eu fui criado dessa maneira, respeitando o corpo e a opinião de cada um que está dentro do terreiro. Porque se os orixás permitem que estão entre nós, não temos que colocar barreiras para eles estarem com a gente. Tem até uma pergunta aí que foi colocada de uma mulher que falou que ela não se sente à vontade com o trans no banheiro, né? Mas eu acho que não existe necessidade, como a Iane colocou, de colocar mais um banheiro. Não há necessidade. É questão de respeitar aquelas pessoas da forma que ela está. É questão de respeitar ela dentro de um terreiro, de candomblé ou de umbanda, pela a formação dela como ser humano, a opinião dela enquanto social. Isso não tem que ser julgado dentro de um terreiro de candomblé ou de umbanda. Porque lá ela pode ser babalorixá, ela pode ser, ela é uma rodante, ali dentro daquela questão. Não é isso? Então, tem algumas questões aí que, se eu tiver errado, minha mãe, se ela me dá um puxão de orelha, mas eu fui criado dessa maneira, que não precisa ter diferenças dentro de banheiro, ou quarto de se vestir para quem vai fazer ou vai para a roda. É só respeitar o direito de cada um. Até porque a EQED ela pode muito bem conduzir, tanto como um homem, como vai conduzir uma mulher para dentro de um roncó. Tá certo? E aí, como é que vai ser? Vai estar vendo pelo corpo ou está vendo pela entidade e pelo cargo que ela exerce na casa, respeitando as diferenças sexuais? Eu acho que ela passa por esse processo. Se eu tiver algum erro, por gentileza, me corrija. Agora eu quero ouvir a Josi. Josi, vamos lá, meu amor? Vamos lá, Josi? Está me ouvindo? A Josi falou enquanto você estava fora do ar. Agora ela está ouvindo. Vamos lá. Fala aí, Josi, explica aí. Você ouviu? Era isso que eu ia dizer, Ogão. Diga. Eu fiz algumas colocações, Sim. Ouvi a pergunta. Eu fiz algumas colocações quando o senhor não estava na sala, trazendo o meu posicionamento, né, de enquanto estudante e pesquisadora também, de que a gente precisa respeitar as decisões das pessoas, as orientações das pessoas. Então, eu fiz uma fala de que quando o terreno, se ele cria um outro banheiro, ele termina gerando um preconceito, ele pode estar criando um mal-estar, tentando... Uma forma de separação. Né? É como se estivesse querendo trazer a aceitação, mas, de certa forma, é uma forma de segregar. Então, assim, eu vi que no início da live fizeram uma pergunta sobre o SUS, se o SUS poderia trabalhar a sexologia, né? A questão da sexualidade, ela é um pouco diferente da sexologia, porque a sexologia é a questão do estudo comportamental sexual, né? De diversas maneiras. Já a sexualidade, a gente vai falar da questão do corpo em si, né? Então, assim,
o SUS, ele precisa, dentro dos seus âmbitos de, vou usar como exemplo, as unidades de saúde básica da família, né? Elas precisam trabalhar a questão da sexualidade com os adolescentes, com os jovens, com as pessoas mais velhas, porque também muitas delas não tiveram a oportunidade de ter um esclarecimento. Tem muitas mulheres de mais idade que acham que não é permissível que o se conhecer, né? Muitas vezes as mulheres passam por percepção de saúde tardia, de problemas de saúde tardio pela questão do não toque. Nós tivemos aí o mês de outubro, que é um mês de referência, né, da questão do enfrentamento ao câncer de mama e de colo uterino. E aí o que é que acontece? Muitas das vezes as mulheres não se tocam e terminam dando tardia a solução de um problema de saúde que pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, assim, eu acho que pode ser dado a sexualidade dentro a partir dos de unidade da família. Muito bem. A Yane está entrando em contato com a gente aqui, pedindo para avisar para vocês que onde ela está, caiu a energia lá no Rio de Janeiro e a internet dela, infelizmente, se desligou. Ela conseguiu dar uma palavrinha com a gente aqui, que ela está sem internet lá na casa dela e também no celular. Tá bom, gente? Depois cada um dá um alô para nossa amiga, porque ela está tentando voltar. Mas tá realmente hoje a coisa tá complicada, viu? Tá pesado o negócio mesmo, tá? Mas tá indo, estamos indo. Tá. Josi, obrigado pelas suas falas. Eu acho que as suas colocações eram bastante pertinentes ao nosso assunto de discussão, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria um pouco dizer a algumas outras pessoas que estão nos assistindo, enquanto nós, de Movimento Negro, pela CONEM, pela Coordenação Nacional de Entidades Negras, da CONEM Vale, nós não somos apenas só um movimento negro, nós somos um movimento social negro a nível nacional e internacional. Então, nosso trabalho ele está sendo bem, assim, aberto por qual motivo? Porque nós temos que estar discutindo essas questões que hoje ela faz parte, né, Ana, de uma discussão social, faz parte de uma discussão que estão querendo jogar por debaixo dos tapetes, estão querendo nos agredir verbalmente ou de palavras, que nós estamos levando a sexualidade, a flora por questão partidária. E não é isso, é uma questão social, é uma questão de ser discutido, de entender sobre o que nós queremos, o que podemos fazer, levar um entendimento às pessoas sem a discriminação, seja ela por negro ou por branco, e sim para uma aceitação social, respeitando as diferenças. Por isso que estamos aqui fazendo essa live, e eu acho que a gente tem muito, sabe, para poder contribuir. Uma live só desse tamanho que nós estamos fazendo aqui, com essa dificuldade que temos, eu acho que ainda é pouco. Eu quero estar convidando vocês para a semana que vem, se vocês assim conseguirem estar, porque eu acho que a gente tem que continuar esse trabalho, porque é muito pouco que nós estamos falando diante do que é preciso fazer. Entendeu? É muita coisa, as pessoas não estão tendo coragem de ligar diretamente aí no chat, mas estão ligando aqui no PV, entendeu? Fazendo pergunta que meu filho está atendendo ali, porque não quer nem aparecer para falar sobre a sexualidade. Olha para vocês verem que ainda é um tabu. E todo mundo acha que acabou o tabu no país. Não acabou tabu nenhum. Você está entendendo? Não acabou. As pessoas ainda têm vergonha disso, as pessoas se restringem ao falar, sabe, de seios, de falar sobre pernas, falar sobre bunda. Ainda tem essa questão ainda, mas o que nós estamos falando, na verdade, é uma aceitação sexual, é uma aceitação social, seja ela dentro do campo religioso ou não. E eu tenho que trazer, na realidade, que a minha religião, Ana, você que está nova com a gente, e outros demais que estão me ouvindo, a minha religião de candomblé e de umbanda, a minha religião, por mais dificuldade que a Kelly Gorete teve para fazer seu TCC, é a única religião que não tem nada contra quem é gay e quem é lésbica. É a única religião que não tem nenhuma restrição da entrada deles com a gente.
Nós temos restrições de uma discussão interna dentro do campo social. Mas não da entrada deles na religião, não de estar com a gente em religião. Eles são respeitados e nós o respeitamos tanto igual a todos os demais. Porque nós temos o segundo fato: se nossos orixás permitem que eles sejam pegos pela sua cabeça, seja qual santo que for ou não, nós não temos o direito de julgá-los. Então, a minha religião de candomblé não julga as pessoas, nós o acolhemos dentro da nossa casa como familiar de santo, que deveria de ser em todas as demais outras, não é somente aqui, ok? Então, a gente está nessa discussão, passando isso para vocês entenderem, e muitos entenderem o que é Umbanda, o que é Candomblé, o que é Ifá, que nós não estamos aqui para discriminar ninguém pela sua opção sexual, tá bom? Eu gostaria que a mãe, a gente não se estendesse muito, mas que a mãe pudesse dar uma fala nessas colocações, depois nós voltaremos com a Ana e depois a gente volta com a Josi. Pode ser assim? Vocês me permitem essa colocação? Tudo bem, meninas? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Josi? Eu estou aqui me coçando para falar. Eu também. Então vamos lá. Vai, então vai, vamos vai, lá. Vamos lá, minha mãe. Fugiu agora. Assim, a gente quer falar, a gente se gosta, mas é aquilo que eu falei lá no início. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras, né? Então, deixa eu falar aqui. Na verdade, Elgan, quando o senhor saiu um pouco da sala, nós entendemos, os orixás também entendem, que tem um lugar do homem e da mulher, tem um lugar do homossexual e da lésbica. O que nós estamos falando é da transexualidade, que vai além da homossexualidade. Então, Okay. Então quando trata-se dessa questão, realmente tem um interdito dessas pessoas dentro de algumas casas, porque é o seguinte, eu conheci o senhor Ogan Fabrício. Daqui a pouco o senhor diz, olha, não me chama mais de Ogan Fabrício, vou botar meu silicone, tomar meu hormônio feminino, daqui por diante você é Fabrício. Muita calma, muita calma, muita calma. Olhe, pere, olhe só. Não, olhe só, presta atenção, olhe espelho. Então, olhe só, aí o senhor fala isso. Então, qual vai ser o seu lugar na casa de axé? O senhor foi feito Ogã, nasceu homem, mas o senhor, depois de pai, avô, descobre que o senhor está vivendo num corpo estranho. Esse corpo que o senhor está não é seu. O senhor se sente agora Fabrícia. Não, muda esse negócio, muda o rumo dessa prosa. Fala de mim, então. Tá tudo bem. Ana, pode falar que sou eu. Ana é quediana, né? É quediana. Aí a quediana chega para mim, depois da maternidade e tudo mais, chega para mim e diz, olha, mãe de santo, eu vim aqui para a senhora fazer um jogo, eu tive um filho, mas eu sou lésbica, gosto de meninas, sou uma mulher que amo outra mulher, mas eu tô querendo mudar o rumo dessa história. Então, eu quero assumir uma outra, a minha identidade. Eu estou presa no corpo de uma mulher, mas eu não sinto que esses seios são meus, eu não sinto que essa bunda toda que seja minha, eu não sinto que eu não sinto que essa vagina seja minha. Então, assim, eu quero mudar de vida. É massa. Ela, como lésbica, ela foi a Kedi, ela cumpriu o papel dela, mas a partir desse momento, como Ana vai ser tratada pelos irmãos de mais de 15 anos de casa, pelos próprios clientes que é acostumado a ver Ana. De repente chega lá, Ana tá lá de calça comprida, tomando hormônio masculino, de barba. Porque assim, aí é o lugar dessa Ana, que não vai ser mais Ana, vai ser Antônio, é o lugar de Antônio que a gente quer saber onde é que está. Porque, assim, é uma questão, é a questão da transformação. Nós somos a única religião que não temos interdito, mas até que
ponto nós aceitamos isso 100%? Até que ponto uma pessoa, quando troca de gênero, porque aí é deixar de ser Ana, ser Antônio, é a questão do tratar, é a questão do conceber. E assim, não são pessoas que o senhor conheceu. Quando a gente conhece uma pessoa que já chega trans na nossa casa, é diferente. Quando é uma pessoa que é do nosso convívio, aí o bicho pega, pai. O bicho pega. Porque, olha, e aí? Qual vai ser o lugar de Ana? Ana vai poder ser órgão de couro? Não. Né? E o sonho de Ana era tocar naquele atabaque. E ela não vai poder. Vai ser dada uma função, um tapa-buraco. Algumas pessoas vão virar a cara. Vamos para a questão do banheiro, porque nós sabemos que casa de axé, nós não temos o primeiro banheiro, o segundo banheiro e o terceiro banheiro. Nós temos um banheiro. Nós temos banheiro para tomar maionga e temos banheiro que é para outras histórias, que é o banheiro tipo banheiro social. E nós sabemos que nosso banheiro de axé é banheiro de tempo. Então, a questão, pai, não é com os orixás, porque os orixás, eles são muito bem resolvidos. Inclusive, no meu TCC, eu trago o Itã para explicar a questão da metamorfose. E aí a gente temos um Ossan, nós temos um Logum Edé, nós temos um Oxumaré, nós temos... a mais revolucionária, a orixá, a primeiro orixá que fez a revolução foi Oxum. Quando Oxum fechou as pernas e mostrou que a vagina dela era poderosa, os tantos homens todos se curvaram. Porque nós somos o poder. Nós, mulher, olha, um bicho que sangra 5 dias e não morre. Até 11, até 11. Não, é para renascer mesmo. É para renascer. Nós podemos dizer que o nosso Bagé é a nossa purificação. Então assim, aí... Olha, Pai Ogão, desconstruiu o machismo. Eita, menino bom, tá? Gostei, Alberinho, parabéns. Tem conversa, não. Não tem conversa, não. Mas o senhor está vendo a resistência. Às vezes a gente não percebe, mas é uma coisa que nós praticamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente tem que desconstruir isso dentro de nós. Porque vocês acham... As pessoas acham que é fácil uma mulher se descobrir amando outra mulher, um menino se descobrindo, uma menina se descobrindo, e ela chega lá e diz, olha, isso é coisa do demônio, porque é a primeira coisa que falam. Isso é coisa do demônio. O homem ficou para a mulher e a mulher ficou para o homem. Mas todos nós sabemos que o primeiro relacionamento de todo e qualquer ser humano, ele é homoafetivo. Nunca o senhor, como pai do seu filho, mandou ele brincar com a menina. Menino brinca com menino, menina brinca com menina. Em casa não tivemos isso, não. Mas o senhor pode não ter feito isso na sua casa, mas essa era a prática, sabe? Então, geralmente, era o primeiro amor, era a primeira relação de amizade, era o primeiro abraço, o primeiro beijinho. Mesmo é uma coisa que não tem maldade, mas é o seu primeiro relacionamento, é com uma pessoa do seu mesmo sexo. Nós, quando nascemos, principalmente nós mulheres, nós mamamos aonde? Na teta de nossas mães. Então, pai, eu acho que as nossas mães mais velhas, os nossos pais mais velhos, têm que... sentar conosco, que somos os mais novos, que vamos representar eles daqui a uns 30, 40 anos, que eu sou uma menina ainda, e aí a gente tem que começar a construir um candomblé mais flexível. Apesar de nós sermos flexíveis, a gente precisa ser mais, a gente precisa ir além disso, porque os nossos orixás, eles não importam se eu for homem ou mulher. Se eu for de Ogum, Ogum vai descer. Se eu for de Xangô, ele vai vir. Se eu for do Mulum, ele está aqui. Então, por que eu posso receber um orixá homem? Eu não posso mudar o meu sexo. Eu não posso dizer, hoje eu não quero mais dormir com um homem, quero dormir com uma mulher.
ou eu não quero mais dormir com a mulher, vou dormir com o homem, ou seja lá com quem você durma. Dentro de 4 paredes, tudo é permitido. Desde que você se permita ser amada. Porque é bem essa palavra. Eu preciso ser amada e preciso que me amem. Não importa de onde vem esse amor. Toda forma de amar vale a pena. Depois Axé, minha mãe. Axé, minha mãe. Eu acho que isso é muito importante. Eu provoquei mesmo essa discussão, porque estava muito paradinho. Ai, que bom. E olha, o pessoal que falou que tem que construir o machismo, a gente tem o machismo encarcerado na gente por um monte de questões, mas eu sempre procurei me ver, me respeitar, apesar dos meus erros em algumas questões, mas sempre procurando atender as pessoas dentro do que me conhecem, do que me faz, para mim não chegar a ser uma pessoa extremamente má, porque as pessoas se tornam má. E eu não procuro isso. Quando eu falo dos meus filhos, né, que eu tenho meus filhos aí da homem, nós tudo aqui brincávamos de brinquedos, fazíamos teatro com mulheres, enfim. Nós sempre levei isso a eles numa cultura diferenciada para que eles realmente se estabelecessem enquanto homem, mas respeitando todas as direções. Porque eu fui criado com uma mãe e uma avó. Eu perdi meu pai muito cedo, então eu faço tricô, eu cozinho, eu faço tricô, eu faço crochê, eu costuro, adoro bordado. Então são coisas que a minha avó e minha mãe me ensinaram para eu poder enfrentar o mundo diante da sociedade machista com as mulheres, que eu me sinto muito honrado. Só pouquinho, só para o povo entender o porquê que às vezes eu cutuco a onça. Ana Mas é muito... tá coçando a cabeça e a língua também, deixa ela falar. Mas sim, muito bom. Deixa a Ana. Vamos lá, Aninha. Senta a bota aí, querida, que essa é das nossas, viu? Kézia, essa vai ficar com a gente. Ô, gente, e não é não, senão ela tá toda se coçando, tô curiosa também. Tá com formigueiro ali. Tem um monte de coisa aí. A primeira coisa que eu fiquei pensando foi quando você falou da questão da sexualidade, do porquê fazer uma live sobre sexualidade, que perguntaram aí. A sexualidade, ela está no índice da OMS como saúde. Ela é um ponto de saúde. Então, se a gente quer a saúde da população, se a gente quer a saúde das pessoas, a gente tem que falar de sexualidade. Esse é um ponto. O outro ponto aí eu estou coçando mesmo, porque eu não sei como que eu vou conseguir... Deixa sair. Vou deixar, então, tá bom. Vou indo. Se ficar muito confuso, vocês me avisam e a gente volta. Uma coisa é quando a gente fala do gênero, que é a questão transexual, a expressão de gênero e a identidade de gênero. São duas coisas aqui. A outra coisa é para quem eu oriento a minha sexualidade e para quem eu oriento a minha afetividade. São duas coisas diferentes. Que, assim, gays e lésbicas, eles são cis, porque cis é aquela pessoa, na teoria, na parte acadêmica, cis é aquela pessoa que está em conformidade com o seu gênero do nascimento. E trans é aquela pessoa que ela transita, que ela não tá em conformidade e ela quer fazer alguma alteração. Não necessariamente essa alteração é cirúrgica, não necessariamente essa alteração envolve grandes cirurgias mesmo. Isso é uma coisa. Então, assim, o homem gay e a mulher lésbica, elas são pessoas cis, elas são pessoas que estão em conformidade com o gênero delas. Então, essa questão do banheiro para pessoas lésbicas ou gays passa batido. A questão do banheiro para as pessoas trans, e eu concordo muito com a Josi e com a Gorete, posso falar Gorete? Ou tem... com a Gorete, é que ter um terceiro banheiro só estimula mais preconceito. No fundo, a gente
deveria lutar mesmo é para não ter gênero em banheiro. Porque se aqui na minha casa o meu marido pode usar o mesmo banheiro que eu, meu pai usa o mesmo banheiro, meu irmão usa o mesmo banheiro, por que eu preciso colocar gênero no banheiro? Na verdade, a gente precisa que todo mundo se eduque e use o banheiro de forma adequada. Né? Não faz muito sentido. E ainda colocar um terceiro, a não ser que você queira colocar um terceiro gênero para um gênero queer. Não sei. Não me vem isso na cabeça, não me vem essa preocupação na cabeça. A outra coisa é que alguém falou alguma pessoa falou sobre na Palestina. Ixi, essa aí eu não posso responder. Sobre a questão da Palestina que se mata. Tem uma questão aí, recentemente, isso, foram mortas e continuam morrendo, porque é crime. É crime ser homossexual. Em alguns países árabes, não é crime ser transexual. E isso é muito, muito interessante para a gente que estuda, mas muito triste para quem está lá. Porque você não está em desconformidade com o seu gênero, você tem que estar porque a tua sexualidade não é compatível a uma normalidade. Isso é muito complexo. Acho que eu já falei bastante, me cocei bastante. Ah, é? Então tá. Passei. Obrigado. Tá, joia. Josi, suas colocações. Pode ficar à vontade enquanto assistente social. Josi? Josi? Josi está congelada, voltou. Caiu. Oxi. Ela vai voltar, ela vai voltar. Tá ouvindo, Josi? Voltei. Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Vamos lá. Faz as suas colocações aí. Então, eu acho que o meu processo de educação foi logo no início, né? Como, de certa forma, começou pelas minhas aulas, junto com as meninas, quando o senhor Caio. Mas é a questão de garantir a inclusão, o respeito, né? A permissão da dignidade, e concordo plenamente com a fala de Eked Goretti, como também da Eked Aline, né, das questões do respeito, do conhecimento técnico também, né, da questão do cisgênero, né, e eu acho que a gente pode aí passar para uma próxima pergunta, mas aí eu queria provocar o senhor, Paiogan, qual é a sua visão disso? Pois não. Dessas colocações, dessas perguntas que estão surgindo aqui nos comentários. Tá. Primeiramente que, como eu trago uma discussão já da área da educação da Fundação Casa, que a Ana conhece aqui em São Paulo, que era conhecida como FEBEM, antigamente, eu trago já uma discussão muito séria sobre essa questão dentro da sala de aula, porque enquanto nós, movimento negro, tinha essa questão, que o negro, eu vou somar as duas coisas para poder entender, o negro tinha que ser bom de bola, bom de cama e bom de samba. Essa era a colocação que era colocada para negros, certo? Seja ele quem for. Se ele era gay, ele estava ferrado. Ferrado. Simplesmente assim, seja lá dentro da fundação ou fora dela. O cara tinha que estar provando 24 horas que ele era macho, que ele era homem, ele tinha que estar enfrentando qualquer coisa. Se por algum momento ele desmunhecasse ou falasse alguma coisa, agora não, mas alguns anos atrás morria na cela. Na cela. Na grande São Paulo, então, era um tal, não vou falar nesse desgoverno que passou-se,
que a polícia matava na rua assim, a Deus dará. Era terrível. Não era mesmo, Ana? Era terrível. Você está entendendo? E nós fomos aprendendo a ver aquilo de uma forma completamente aquela contravenção com grandes repúdio, com grande repúdio. Eu fui criado com 2 mulheres. Na minha família, um dos meus filhos que morreu há poucos dias era gay e cuidou de todos os sobrinhos. Ele não tinha filhos. E ele era um homem da gente, da casa. E aí? Então, a minha visão, enquanto a um gay, uma lésbica, também temos na família toda essa formação, eu vejo isso como ser humano, como pessoas igual a mim, e eu respeito as suas diretrizes. Você está entendendo? Respeito as suas diretrizes. Eu não tenho que me importar com as suas particularidades, até porque não me afeta. Não me afeta. Vem da minha cultura, vem da minha vivência com eles e demais, e não estou nem um pouco preocupado com a sociedade nesse sentido. Agora, o que me dói é saber que são companheiros de movimentos, companheiros de movimentos sociais negros e tudo mais, que têm restrições quanto a esse tipo de forma de tratamento com as pessoas, sendo que elas merecem ser bem tratadas como qualquer outras demais. Você está entendendo? Por quê? Há pouco tempo atrás, eu também fiz uma live onde homens são estrupados. Você sabia que desde a época da formação de escravocratas eram estrupados? E ninguém discute sobre isso? Era estrupado pelos senhores de engenho e era estrupado pelas mulheres dos senhores de engenho, os reprodutores. E aí, alguém na sociedade discute isso? Se não fomos nós protagonistas de chamar uma discussão como essa que estamos fazendo aqui, a sociedade vai saber discutir a Lei 10.639 na íntegra do que aconteceu com o nosso povo negro em todas as suas performances? Enquanto homem e mulher? Quantos homens lá que eram homens que tiveram que servir os senhores enquanto gay? Porque eles eram senhores né? E queria fazer sacanagem com aqueles negros, só para colocar quem manda. As mulheres, isso não sou eu, gente. E se vocês procurarem por estudo, vocês vão encontrar o que eu estou falando. As mulheres, quando os senhores de engenho saíam para outras províncias e tudo mais, ela simplesmente mandava chamar os reprodutores, entendeu? E eles automaticamente eram estrupados por elas. Outros fatos que nós temos que discutir, que está encarcerado na nossa sociedade, que os reprodutores eram obrigados a dormir com meninas que estavam com 12, 13 anos, quando vinha a sua primeira menstruação, para a formação de reprodutor da fazenda. Às vezes era filha dele, às vezes era parente dele. Não importava. O que importava era o capitalismo de época, que queriam fazer mais escravos para a fazenda. Então, o reprodutor era isso. E aí dele, se não tivesse relação com aquela menina, para poder realmente garantir a escrava e a finança dos senhores. Então, a formação de sexo e a sexualidade, ou queira da forma das colocações, logo mais depois ver os trans, ela está dentro do movimento negro, não é de agora. Ela está dentro da sociedade de muito tempo. Muito tempo. Ninguém discute. E aí, Ana, você que tem um pouco mais de conhecimento do que eu dentro do campo estudantil, como é que você vê os jesuítas que chegaram num Brasil como o nosso, cheio de indinha, toda peladinha, bundudinha, peitudinha, gostosinha? Então eles foram catequizar as meninas, então. Foram catequizar as meninas.
Depois veio as negras da África. Foram catequizar as negras da África. Ah, por favor, a questão de estruco no Brasil, ela vem de formação europeia e se lastrou-se dentro da cultura brasileira. Porque isso não existia dentro dos quilombos e não existia dentro da formação, de formação tribal. Isso foi colocado ou direcionado numa cultura europeia no Brasil através, aí eu posso abrir minha boca, católica, vamos colocar. Que foi do cristianismo que foi colocado dentro do Brasil. Porque também naquela época já existia cristianismo na África, e negros também já tinham uma formação de cristã no Centro-África, já até falava em aramaico. Está entendendo? E muitas foram direcionadas através do próprio homem, de usar o outro ser em todas as suas formações. Por isso, Josi, com esse estudo, militância e conhecimento, poucos que eu tenho, eu respeito diretamente qualquer tipo de questões. Não estou dizendo que eu sou 100% homem, não, porque eu tenho meus erros também enquanto machista, porque está na minha cultura. Mas eu procuro me entender e me policiar para mim não ofender e não procurar ser ofendido. Eu tenho um carinho enorme pelo ser humano, tanto é porque a minha presença enquanto Ogã na casa de santo de minha mãe e com a minha mãe é o respeito que eu tenho com tudo e todos. Eu não me importo qual a sua linha e conduta pessoal. Eu importo com a conduta dele enquanto militante, enquanto integrante da Casa de Santo, onde realmente eu participo, e que ele participe de outras casas de santo, mas tem a responsabilidade de saber que todas as casas merecem respeito. É essa a minha provocação. Pode ser? Tá respondido ou não? Hein, Josi? Eu vou bater nessa menina. Oi? Oi, o senhor está me ouvindo? Tô sim, eu respondi. Bata não. Quando eu fiz essa provocação, pai Ogão, bom. Com certeza. Quando eu fiz essa provocação, é no entendimento de trazer um pouco do seu conhecimento, que o senhor também tem muita coisa para nos apresentar, sim, né? E também trazer um pouco da história do povo negro, para as pessoas entenderem. Aí eu uso um pouco da sua fala, de que as pessoas precisam entender que todos nós que estamos aqui discutindo, nós temos formação e que não estamos brincando de fazer live, né? A gente está trazendo temas de relevância para a sociedade e que estamos capacitados, enquanto povo negro, para ir para os espaços, ocupar espaços de decisão, né? E aí é isso, a minha provocação foi em cima disso, e aí trazer um pouco da realidade da atual conjuntura, né? Hoje, em outros países, é comum a questão de se matar as pessoas homossexuais. Aqui no Brasil não existe uma lei que é permissível, mas isso acontece, né, com grande evidência, né? A mortalidade das pessoas homossexuais, das pessoas trans é gritante, né? Sempre quando existe um assassinato de uma pessoa homossexual ou uma pessoa trans, é com requintes de crueldade, né? Se salva os assassinatos que não têm requintes de crueldade. Então, a gente precisa, de fato, conscientizar, e vivendo numa conjuntura neoliberal, né? De pessoas ditatoriais que tentam empurrar de goela abaixo, né? Aqui no estado da Paraíba a gente está vivenciando um momento de que houve eleição para a reitoria de Universidade Federal, aonde a pessoa menos votada é que foi indicada pelo atual presidente para ser o reitor. Então, assim, que momento é esse que a gente está vivenciando, né? A gente está passando por um processo histórico de nova roupagem da década de 60, nada mais do que isso, e a gente precisa se fortalecer enquanto pessoas, a gente precisa se fortalecer enquanto movimento, a gente precisa cuidar um dos outros,
mesmo estando distante, a gente precisa estar próximo. Muito bem. Eu queria. Vai poder ter que sair. Olha, infelizmente a nossa live acho que vai se interromper através da plataforma, né, Fabrício? É? A Ana tem que sair. A Ana, você tem que sair, né, Ana? É isso? Você tem que sair? Ah, que pena. Eu tenho que dar banho ainda na minha filha. Tá vendo só? Mas tudo bem, Ana. Eu agradeço de fundo do meu coração de você estar com a gente. A Iane, tadinha, tentou entrar, não conseguiu. É uma pessoa que a gente também gostaria de estar com ela. Eu quero convidar você para a próxima semana, se você assim achar adequado e se você poder se organizar para não te afetar, e eu já convido para a semana que vem a gente continuar essa nossa conversa, porque está tendo muita, aqui no PV, muitas pessoas fazendo perguntas, e eu acho que a gente consegue depois fazer uma plataforma legal, que na quinta-feira a gente consegue entrar e dar conta do horário. Eu te convido. Sim. Tá, eu vou tentar, eu tenho uma paciente nesse mesmo horário, Sim, mas eu vou tentar de novo fazer dar certo. Eu só queria fazer uma que a Josi falou. Era isso que eu queria pedir, para você fazer tipo um fechamentozinho, sem precisar ser muita coisa, porque o seu tempo está corrido, mas assim, fazer uma fala no geral do que você ouviu, e aí com a importância de você estar conosco aqui hoje, e agradecer você por estar aqui com a gente. Então, um beijo grande. Eu que agradeço muito. Só voltando à fala da Josi, o Brasil é um país que mais mata homossexual e transexual no mundo, porque tem uma questão também da gente poder falar sobre isso, né? Como tem uma questão assim, os mundos, Iêmen tem muita mortalidade, mas ela não é falada, ela não é quantificada, como um dos usuários, um dos espectadores aqui falou, né? Mas o Brasil ainda é um lugar muito hostil para LGBT em geral. Eu fico muito feliz de ter participado. Estou muito, muito honrada de estar aqui com vocês e aprendendo tudo isso, aprendendo um monte de coisa. Acho que isso dá assunto para muita coisa, porque a gente sambou em muitas coisinhas, em pequenas, né? Foi assim, tipo, a questão da sexualidade da pessoa trans, a questão dos gays, a questão da sexualidade na infância, como é que se educa essa sexualidade, tem muita coisinha aí que dá para falar e que dá tema e que a gente pode continuar aqui falando bastante. Fiquei muito feliz de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada e axé, é isso? Isso. A palavra axé quer dizer abraço, carinho, amor, respeito, qualidade, tudo que você pode trazer para nós vamos respeitar nessa palavra que você acabou de falar. Axé, minha irmã. Axé. Então é isso. Axé para todo mundo. Um beijo. Outro, obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Vamos lá. Continuando. Mãe Gorete, ela sabe que nós estamos assim num corre tremendo, né? Por causa dos horários nossos também, né, mãe? Infelizmente, tem os horários que segura a gente, porque se largar nós que gosta de conversar e fazer reunião, nem vira à noite, né? Não, é verdade. Então, assim, a gente tem quanto tempo só para a gente se organizar, né? Seria bom ver isso. E aí, a gente está em 1h29, são 2 horas. Como é que está o tempo? Porque aí a gente faz vamos fazer uma fala geral, e aí cada um fica com o tempo, porque senão vai terminar como a última live. O senhor terminou não fazendo suas conclusões finais, né? E aí a gente ficou meio assim, meio que... Mas não foi culpa minha, né? Porque cortou, né?
Não, mas não é que foi culpa. Foi porque a gente não se organizou no nosso tempo. Mas está tudo bem. Ó, meu filho está colocando aqui. Pai Ogan e Ekede. Sim, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu queria pedir licença. Tô sim. Eu queria pedir licença ao senhor e a Ekede, porque eu estou dando assessor num trabalho acadêmico sobre intolerância religiosa. E vai ter uma reunião online com a professora e com os alunos agora de 9 horas. Aí eu já estou 5 minutinhos atrasada. Fique à vontade, faça a sua O pessoal já estava me ligando e eu tinha esquecido. Tá. Pode fazer suas considerações, minha querida. Primeiro, agradecer. Eu quero agradecer por mais uma vez estar aqui com vocês, né, partilhando essa noite de conhecimentos e de aprendizados. Me colocar à disposição para os temas que eu tiver como colaborar, né? E se na próxima semana for dar continuidade a esse tema, a gente vai se falando e eu me programo para estar junto com todos e todas, porque isso é de extrema importância, não só para as pessoas que estão ouvindo através da plataforma, como através do Face, também para a gente, porque a gente termina aprendendo um com os outros, né? O nosso ensinamento de fé. Todo dia a gente aprende algo novo. Então, gratidão, né? Boa noite e estamos juntos. Eu estou mandando um abraço para você, pedindo a benção para você, Nena, e falando que a semana que vem ele vai preparar um pouco mais aqui, porque não foi culpa da gente, muita chuva, muita coisa aconteceu na nossas redes, também no Rio de Janeiro, com a IENE, em São Paulo, enfim, tivemos uns problemas que não foi nós, foi na plataforma, e nós já convidamos para a próxima semana estar junto com a gente, que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, com outras pessoas que virão também automaticamente, tá bom? Vai na paz, meu Pai chegou, que abençoe. Muito axé na semana. Tá bom. Tchauzinho, boa noite. Beijo no coração. Um beijo, Ekede. Tchau. Beleza. Mãe Gorete, nós dois ficamos aqui, um abraçado no outro. Meu filho colocou aí na tela os lugares onde que tem a maior mortandade de homens trans no mundo. A maior mortalidade. É as leis de orientação sexual sim. do mundo. A lei de orientação sexuais do mundo. Você entendeu? No mundo. Ele colocou isso aí para a gente dar uma olhada e na semana que vem ele quer colocar novamente para a gente poder se estender na nossa discussão. Se a senhora quiser fazer parte com a gente, tá bom? Eu já a convido. Tá certo. Assim, já que ficou só nós dois, né? Então. Oi? Já que ficou só nós. Já que ficou só nós dois, então foi legal, interessante. Eu não estava entendendo muito o mapa, mas aí foi legal, porque eu abri toda a tela e aí deu para dar uma olhada. Primeiramente, a gente sempre agradece a todas as pessoas que estão na live, né? A gente esquece de agradecer aos bastidores. Então, gratidão ao moleque aí por estar ajudando a gente, né? Moleque carinhosamente, aqui. Tá certo. Então, assim, velho, uma coisa que o senhor traz em que realmente nós não debatemos muito esse assunto, que foi toda a questão de, muitas vezes, acontecer a violência com homens também, e a gente, quando traz essa violência, a gente só lembra que as mulheres eram violentadas. E a gente tem um pouco isso adormecido, porque o homem sempre foi também mais fechado. Qual homem que ia gritar para os cotovelos, me fizeram isso ou aquilo, né? Então, é muito interessante essa questão dos homens que eram explorados. A gente sempre sabia que as senhoras exploravam os escravos, né? Mas aí o senhor traz uma lembrança, uma reflexão de alguma história que a gente escutou em algum lugar e não deu aquela certa importância. E aí isso é bom, porque aí a gente vai parar
E isso é um campo. Isso é um campo para pesquisa, né? Onde as pessoas sempre vitimizam o lado feminino e nunca vê que os homens também, muitas vezes, são frágeis e têm as suas carências e suas fragilidades. Essa é a palavra. Eu acho que esse ponto hoje foi um dos pontos que mais despertou assim, uns porquês na cabeça, que quando você acha que você falou em um assunto tabu, e aí o senhor traz um assunto através de uma provocação que é tão importante quanto as outras questões, né? Então acho assim, que a gente falou da questão da sexualidade da criança, como a Ana mesmo traz para a gente. E aí, velho, eu acho que é só uma questão de desconstrução mesmo. É uma questão de sentar com o outro. Eu acho que os nossos mais velhos chegaram um tempo em que eles têm que também ouvir a gente. Porque quem está na rua, quem está participando das ações e dos movimentos na rua somos nós. Nós é que carregamos essa bandeira, nós é que atravessamos estados, e a gente é que caminha esse mundão aí de mundo afora. E a questão da 10.639, que é um grande tabu, que também acontece a mudança da 10.600 para 11.645, que ela também entra a questão do ensino dos povos indígenas, que foi quem mais sofreu violência sexual dentro de suas tribos, né? Que eu posso falar suas tribos, ou comunidades tribais. A minha bisavó, ela foi trazida à força, eles dizem assim, trazida no dente, laçada ao dente. É um ditadozinho que eles têm assim. E a minha bisavó, que eu sou neta de índio com negro, o meu bisa foi para a construção da Transamazônica. Lá ele achou a minha bisa tomando banho num rio, trouxe ela no laço, e tanto que a minha bisa, ela morreu de banzo. Sim. Ela morreu de banzo, ela morreu de saudade da família dela. E aí, a minha avó faz um mês que foi embora. E aí, assim, então ela sempre trazia essa história para a gente. E aí nós, mesmo com a Lei 10.639, com a mudança com as 11.645, mesmo tendo um Conselho de Promoção de Igualdade Racial em nosso Estado, nós não conseguimos, até hoje, implantar o ensino nas escolas. E assim, mas enquanto isso não for colocado nos vestibulares, no Enem, enquanto essa lei não cair nessas questões, porque realmente, quando nós começamos a construir, a gente sabe que para educar uma criança, a gente tem que começar aí embaixo. Ela primeiro vai aprender as etapas. Só que tem coisas que a gente tem que começar de cima, porque se isso não tiver... Nós somos a gol. Porque essa lei ela tem que se tornar matéria obrigatória. É isso, matéria. Se tornar matéria obrigatória, nós vamos concluir a Lei 10.639. Isso tem que ser objeto de luta nossa a nível nacional nos nossos encontros. 2003. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer agora 20 anos. Sim, mas 20 anos nós apenas discutimos e colocamos ela dentro do estatuto, né? Tem que se tornar. Não é só lei, mas a lei já existe. Sim, a lei já existe. Ó, 20 anos que existe. A lei já existe, ela tem que virar matéria obrigatória pelo MEC, obrigatória nas salas de aula, obrigatória para os registros de formação municipal, estadual e federal, para que a lei possa realmente ser posta lá. Aí sim nós iremos congregar todos uma linha política negra na sala de aula, juntamente com o povo indígena. Pronto. Aí deixa eu dar um exemplo, senhor, aqui.
Teve uma matéria que foi para... correu no Facebook. Aqui, por exemplo, na Paraíba, foi feito o livro África e Nós, rodado pela editora Grafete. O senhor acredita que os livros mofaram, estragaram, e eles não chegaram nas escolas? Por quê? Porque aos diretores, me perdoem os evangélicos, sabe? Não tenho nada contra eles, mas eles acham que a Lei 10.639 é para fazer o culto dentro das escolas, e não é. É para as pessoas conhecerem suas raízes africanas. O senhor quer falar até um tempo? Eu não vou discutir com esse povo mais, não. É por isso que eu acho que a lei tem que se transformar. A lei 10.000 e a 11.000, ela tem que se transformar em matéria obrigatória na sala de aula. E isso, para isso nós temos tem que ter lei municipal, lei estadual. Sim, mas a gente tem que se mobilizar nos encontros, a gente tem que se mobilizar enquanto movimento negro CONEM. Nas conferências, nós pautamos nas conferências municipais, estaduais e nacional, pai. Nós pautamos isso. Eu sou conselheira de promoção de igualdade racial e nós não temos essa pauta, nós não conseguimos discutir dentro do nosso estado, porque o conselho está ligado numa secretaria que não tem poder, que não é uma secretaria política, que é a Secretaria das Mulheres. É Secretaria das Mulheres e Desenvolvimento Humano. A secretária, nós tratamos um assunto com a secretária em janeiro. A criatura simplesmente, agora o que aconteceu? Há uma semana atrás, ela exonerou meu sobrinho, estava procurando uma pessoa de terreiro para contratar, e ela exonerou meu sobrinho. Entendeu? Aí o que foi que ela fez? Como é que você vai cobrir um santo e descobrir outro? Então, assim, aqui na Paraíba, a secretária da Mulher, a senhora Lídia Moura, é uma pessoa insensível. Quer dizer, ela não reconhece os grupos que realmente constrói. É carta marcada, pai. O senhor sabe que nós somos perseguidos mesmo. Sabe? Entregamos um documento ao senhor governador dia 8 de março. Até hoje nós estamos esperando resposta. O senhor está preocupado com o horário? Sim, estou com medo de cair, que nem caiu a semana passada e eu não podia falar com a senhora. Falem. Não, a única coisa que eu falo é o seguinte: vamos ver se a gente consegue trazer mais pessoas que nos auxiliem na semana que vem, em cima da Lei 10.639. Vamos continuar na cultura, vamos falar religiosidade, mas vamos acrescentar a Lei 10.000 e a 11.000 para a gente poder agregar a discussão. É 10.639, e a outra é 11.645/2000 e... Eu não sei qual foi o ano. É 3 também, né? É 2003 também. Tá? Então, eu acho que seria legal, né, mãe? A gente conversar e falar um pouco mais sobre essa questão. Inclusive, teve uma pessoa que falou assim, porque na próxima live não podemos trazer pessoas de outra religião. Eu vou convidar uma outra pessoa, só não sei, porque ela está indo para a Bahia, aí eu não sei se a internet de lá vai estar legal, mas eu vou tentar conversar e vou tentar convencer e trazer ela para a nossa live. Muito bem, eu agradeço muitíssimo, até para a gente poder enriquecer a nossa discussão semana que vem. Tá bom, meu querido? Eu quero mandar um abraço muito forte para todos que estão nos ouvindo, que assistiu, segurou a bronca até com a gente até o dia de agora, nesse momento. Eu agradeço muito meu pai Xangô, meu pai Oxóssi, que deu muita força para nós. Foi uma dificuldade hoje. Agradeço o meu filho, que fez de tudo aqui para poder manter a gente aqui nesse equilíbrio, que realmente ele trabalhou bastante aqui. E a senhora, minha mãe, que está até o final, e as demais que ficaram com a gente. A Ianê, a Ana, a Joyce, todos que estiveram com a gente. Muito obrigado. Pai Xangô, que abençoe e abençoe, minha mãe. O Senhor abençoe a minha bênção. Agradecer também a todas as pessoas. Dizer que é sempre um prazer. Sempre que precisar, a gente vai estar aqui para aprender também, que é importante a participação de vocês. Sem a participação de vocês, nós não podemos também ter para quem passar isso. Minha gratidão ao filho do Fabrício, a toda a família. É o Fabrício também. É o Fabrício também, viu? É o Fabrício também. Tá bom, obrigada.
Então, gratidão, Pai. E assim, é muito bom, é sempre o que eu digo. Esse canal está sendo bom para a gente discutir, para a gente estar junto, e assim, para tirar um monte de gente que está aí sem ter o que fazer e vir junto construir com a gente. Povo de terreiro, acorda! Vamos construir. A gente precisa se unir, se unir, se unir. Muito obrigado, minha mãe, pelas suas falas. Eu que agradeço, meu axé, meu Pelas suas falas. motumbá, a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no grupo. Axé, minha mãe. Meu pai Xangô que abençoe. Uma boa noite, uma boa formação para a senhora aí até o final da semana. E, ó, voltar semana que vem, 13, hein? Tchau. Cheiro, tchau. Agora?